Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa videoaula de correção dos exercícios sobre taxonomia e sistemática. O primeiro exercício que eu selecionei para discutir com vocês é o exercício de aprendizagem número 3, lá da página 58. É um exercício da Faculdade de Ciências Médicas e ele diz o seguinte: em relação às regras de nomenclatura zoológica, a alternativa errada é. Então, a letra A fala: o nome do subgênero, quando citado na espécie, deve ser colocado entre parênteses, entre os nomes genérico e específico. Isso está correto, né? Então, geralmente, quando eu indico a nomenclatura de uma espécie, eu faço essa nomenclatura usando o nome binomial. Então, eu vou fazer referência ao gênero e à espécie. Mas, em algumas circunstâncias, pode se fazer necessário a classificação a nível de subgênero. Então, o subgênero está abaixo de gênero e antes de espécie. Então, eu vou colocar esse nome entre parênteses, né? Entre a nomenclatura de gênero e a nomenclatura de espécie. Então, letra A correta. A letra B, ela já fala o seguinte: a nomenclatura das subespécies é trinomial? Correto também, né? Então, toda vez que eu quero identificar uma espécie a nível de subespécie, eu vou colocar 3 nomes: o epíteto genérico, seguido do epíteto específico, depois vem o epíteto que faz referência à subespécie, né? Então, é uma nomenclatura trinomial. A letra C, ela diz o seguinte: todos os nomes taxonômicos devem ser latinizados. Também é a alternativa correta. Por que ela está correta? Né? Porque a gente usa o latim, porque o latim é uma língua morta. Então, é uma língua que não é passível de modificação ao longo do tempo. Então, independente do ano no qual a espécie é descrita e identificada pela primeira vez, sempre vai se recorrer a nomes latinizados, ok? E essa nomenclatura ela é reconhecida internacionalmente. A letra D, ela diz o seguinte: o nome da família é formado acrescendo-se ao radical do gênero a desinência idae. Essa afirmativa ela está correta, mas aquele aluno que lê essa questão de forma desatenta pode ser induzido a pensar que essa alternativa está errada. Por quê? Quando a gente fala de família zoológica, a terminação, o prefixo a ser acrescido é o prefixo idae. Agora, se essa classificação for de uma família botânica, aí eu vou acrescer a terminação aceae. Então, a título de exemplo aqui, eu coloquei para vocês, a família dos cães é a família Canidae. A família do tomate é a família Solanaceae. Então, todas as vezes que eu vejo a terminação idae, eu sei que eu estou falando de uma família zoológica. E todas as vezes que eu vi a terminação aceae, eu vou entender que eu estou falando de uma família botânica. Se você passou rapidamente pelo enunciado, talvez não tenha prestado atenção que essa questão ela faz referência à nomenclatura zoológica. Então, num primeiro momento, você pode inadvertidamente ir lá e marcar a letra D como errada, porque você pode se lembrar dessa terminação aceae para famílias botânicas, tá? Então, muito atentos a esse pequeno, grande detalhe. A letra E, ela já fala o seguinte: a nomenclatura das espécies é latina e binomial. A primeira representa o nome da espécie e a segunda representa o gênero? Não. Então, até o binomial estava correto. Agora, o primeiro nome representa o epíteto genérico e o segundo nome representa o epíteto específico, ok? Então, gabarito para essa questão é a letra E, ela está errada. Vamos falar agora a respeito do exercício 2, da página 58, que intuitivamente eu fiz a seleção e o Rainer solicitou a correção desse exercício hoje na nossa live, né?
É um exercício que fala sobre taxonomia sistemática. Então vamos lá, não é uma questão muito difícil, mas é importante que vocês fiquem atentos aos conceitos que são apresentados no próprio enunciado da questão. Então vamos lá. A maioria dos taxonomistas hoje acredita que os sistemas de classificação devem refletir o relacionamento evolutivo dos organismos ao apresentarem todos os descendentes de um mesmo ancestral. Isto é, que os grupos taxonômicos devem ser monofiléticos. Um grupo que contém somente alguns descendentes de um ancestral particular é dito parafilético. Já um táxon que consiste de membros que não compartilham o mesmo ancestral é dito polifilético. A imagem representa uma classificação filogenética com base na ancestralidade comum entre os seus componentes. Então, o enunciado já está te dizendo que os seres representados aqui, eles têm ancestralidade comum. Então, se eu considerar todos os indivíduos oriundos desse ancestral comum, eu estarei falando de um grupo monofilético. Então, que grupo é esse? A figura está representando uma árvore filogenética, ou cladograma, em que eu tenho aves, tartarugas, crocodilos, lagartos, cobras, mamíferos. Então, eu estou falando aqui de grupos vertebrados. Corriqueiramente, a gente classifica mamíferos como mamíferos, lagartos, cobras, crocodilos e tartarugas como répteis e aves como um grupo à parte. O que esse cladograma está mostrando para a gente? Esse cladograma está mostrando para a gente que esse ancestral aqui, ele é comum tanto às aves, quanto às tartarugas, quanto aos crocodilos. E quando eu avalio esse outro ponto aqui, eu estou falando do ancestral que é comum às aves, às tartarugas, os crocodilos, os lagartos e as cobras. Esse ancestral aqui é o ancestral comum apenas aos lagartos e às cobras. O que eu tiro de conclusão ao avaliar só esse eixo desse cladograma? As aves, as tartarugas e os crocodilos, eles são próximos evolutivamente. Inclusive, as aves, elas têm mais semelhança filogenética com as tartarugas e os crocodilianos do que se eu comparar tartaruga, crocodiliano, lagarto e cobra. Então, o que esse cladograma está nos mostrando? Esse cladograma está nos mostrando que existe ancestralidade comum entre as aves e aqueles grupos aqueles animais que a gente classifica corriqueiramente como répteis. Então, se eu estiver falando de um grupo monofilético, eu vou estar falando desse grupo aqui, no qual esse ancestral derivou originando todos esses seres. Se eu classificar da forma como os livros didáticos costumam classificar e vocês costumam aprender desde lá do ensino fundamental, vocês vão estudar répteis como um grupo, aves como pertencentes a um outro grupo e mamíferos pertencentes a um terceiro grupo, Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer algum museu, mas o museu da PUC aqui, de História Natural, aqui no Coração Eucarístico, a gente tem lá, ou tinha, não sei, porque o museu sofreu com um incêndio há alguns anos atrás, então não voltei lá depois disso, não sei se foram perdidas essas peças. Existe lá um fóssil do Archaeopteryx, que é o ancestral que acredita ser o elo evolutivo entre répteis e aves. Esse fóssil, ele é uma impressão de
esse Archaeopteryx. E quando a gente observa o corpo, né, a impressão do corpo desse animal na rocha, a gente consegue perceber tanto características de répteis como características de aves, né? Então, muito provavelmente, esse é o elo evolutivo que une esses dois grupos, que comprova, né, que aves e os répteis são próximos evolutivamente, eles derivam do mesmo ancestral. Então, tendo isso em mente, a gente vai tentar responder a questão. Ele pede para você justificar por que a classificação tradicional, não filogenética, ou seja, aquela que não leva em consideração a história evolutiva da classe dos répteis, é considerada como uma classificação parafilética. Se você perdeu o que é parafilético, é só voltar aqui no enunciado. Um grupo que contém somente alguns descendentes de um ancestral particular é dito parafilético. Quando que eu vou considerar que a classe dos répteis é um grupo parafilético? Se eu considerar que da classe dos répteis fazem parte só lagartos, cobras, crocodilianos e tartarugas. Nessa condição, eu excluo as aves. Se eu excluo as aves, eu não estou colocando todos os descendentes desse ancestral comum, que seria esse aqui, né? Então, nessa condição em que eu separo aves, répteis e mamíferos, eu estou usando uma classificação não filogenética, eu estou fazendo com que a classe das aves, dos répteis, represente uma classificação parafilética. Parafilética porque eu incluo todos os répteis, à exceção das aves. Então, eu dei como alternativa de resposta a seguinte afirmativa. Quando analisamos a imagem, percebemos que as aves são filogeneticamente mais aparentadas às tartarugas e aos crocodilianos que esses últimos aos lagartos e às cobras. Sendo assim, na classificação tradicional, costuma-se optar pela classificação parafilética, na qual as aves não são inclusas na classe dos répteis, ok? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa questão e, se eventualmente persistir alguma dúvida, voltem a me questionar sobre ela, tá? O próximo exercício que eu selecionei é o exercício proposto de número 5, também lá na página 58, e é um exercício do Cefet do Paraná. Então, ele fala o seguinte: apesar do extenso litoral, da diversidade de espécies de peixes e do clima favorável, a produção de pescado no Brasil não é significativa e seu consumo é baixo. Entre as espécies de peixes produzidos comercialmente e ou experimentalmente no Brasil, temos o dourado, o pintado, o lambari, o trairão, a traíra, o matrinchã, a tainha, entre outros. Indique a alternativa correta. Então, Óplias lacerdae e Óplias malabaricus pertencem ao mesmo gênero? Sim. Como que eu posso afirmar isso? O epíteto genérico é igual. Os dois são Óplias, né? Então, eles pertencem ao mesmo gênero. Então, o gabarito seria a letra A. A letra B, ela fala o seguinte: Salminos maxilosos e Pseudoplatystoma coruscans pertencem a classes diferentes? Não tenho a mínima ideia. Por que a gente não pode afirmar isso olhando só para a nomenclatura? Essa nomenclatura e essa nomenclatura dizem respeito ao nome o nome da espécie, né? Os salminos maxilosos é o dourado e o pseudoplatystoma é o pintado. Eu só conheço o nome específico desses dois animais,
eu não estou vendo nenhuma classificação acima de gênero, então eu não posso afirmar que eles pertencem a classes diferentes, ok? Se eu não enxergo, eu não posso afirmar. A letra C. Briconcefalos e mugiocefalos pertencem à mesma espécie? Não. Cefalos é o epíteto específico escolhido para os dois animais, mas ambos pertencem a gêneros diferentes. Então, eu não posso chamá-los ou classificá-los como pertencentes à mesma espécie. Letra C, errado. Briconcefalos e mugiocefalos pertencem ao mesmo gênero? Claro que não. Um é bricon, o outro é mugio. Então, não são iguais. E a letra E, Ophias lacerdae e Ophias malabaricus pertencem à mesma espécie? Não, eles pertencem ao mesmo gênero. O gênero Ophias. Então, letra E também está errada. Então, essa é uma questão fácil, porém, eu gostaria de discutir esses detalhes com relação, ao reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, vocês têm que ter essa classificação na cabeça de vocês para que vocês recorram a ela todas as vezes que vocês forem interpelados com relação a esse tipo de propriedade, tá? Na seção Enem, na página 59, tem essa questão aqui, que é uma questão relativamente recente. É do Enem de 2017. A classificação biológica proposta por Vitak permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Use seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Então, olha só, o Vitak propôs a classificação dos seres vivos em 5 reinos lá em 1969. Vamos lembrar que a descoberta da molécula do DNA, da estrutura da molécula do DNA, ela aconteceu em 1953. Então, muito pouco se sabia a respeito do DNA nessa época dos estudos do Vitak. Esse conhecimento que a gente tem a respeito dos ácidos nucleicos, da herança genética, foi construído de 1953 para cá. Então, são análises, informações bem recentes na história da ciência. Use, em 1990, ele propõe a classificação dos seres vivos, dos mesmos seres vivos, em 3 domínios, que o Enem chamou aqui de 3 reinos. O domínio Arqueia, o domínio Eubactéria e o domínio Eucária. Por que que essas classificações são distintas? Porque os parâmetros são distintos. Enquanto um usa o critério de organização celular e modo de nutrição para caracterizar, o outro usa uma análise de RNA ribossômico para classificar a biodiversidade. O que o USE faz? O USE ele fragmenta o reino Monera em 2 grupos, o Arqueia e o Eubactéria, e une todos aqueles que a gente chama de eucariontes, num domínio que ele chama de Eucária. E, para nossa surpresa, ele aproxima os Eucária evolutivamente dos Arqueia, indicando que muito provavelmente na história evolutiva teriam surgido as eubactérias. Em paralelo, surgiram os Arqueia, e do grupo Arqueia tenha derivado os eucariontes, os Eucária que a gente conhece atualmente. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em A. Tipo de célula? Não. Aspecto ecológico? Não. C.
Relação filogenética? Isso sim. Por que relação filogenética? Porque leva em consideração a história evolutiva. Leva em consideração as similaridades do ponto de vista genético. Então, se dois seres eles apresentam uma estrutura de RNA ribossômico parecida, similar, provavelmente na história evolutiva eles têm um ancestral comum mais próximo. E indivíduos que têm essa estrutura de RNA ribossômico muito diferentes é um indicativo de que esses seres se afastaram na história evolutiva há muito mais tempo, ok? A letra D, ela fala propriedades fisiológicas. Não. A letra E fala características morfológicas. Não, tá? Então, o gabarito ideal para essa questão seria a letra C. Ela faz referência à classificação dos seres vivos em domínios e ela foi proposta por Uzi em 1990, classificando toda a biodiversidade com base nessas análises de RNA ribossômico. Para esse autor, o reino Monera não compõe um grupo coeso, por isso a subdivisão do reino Monera em domínio Archaea e Eubactéria. Quem são as Archaea? As Archeias são aqueles procariotas que vivem atualmente em situações extremas, tanto de temperatura, quanto de salinidade, quanto de pressão, profundidade, né? Então, esses são os Archaea. E justamente por serem seres que vivem em condições tão inóspitas, eles teriam favorecido a ocorrência de mutações que favoreceram o surgimento dos primeiros eucária, que originaram todos os eucariontes que a gente conhece atualmente. Já as eubactérias são as bactérias propriamente ditas, né? Muitas delas patogênicas, outras com alguma finalidade ou alguma utilidade industrial, seja para a produção de alimentos, seja para a produção de bebidas, ok? Essa classificação, gente, ela é relativamente recente, né? Então, para quem nunca tinha ouvido falar em domínio, não deixem de ler também as páginas referentes lá no livro de vocês, porque ela vai esclarecer um pouquinho também, um pouquinho mais, a respeito, né, dessa classificação mais recente com relação à biodiversidade. Então, pessoal, com isso a gente chega ao último exercício que eu selecionei, né, para a correção referente à taxonomia e sistemática. Caso vocês ainda tenham dúvida com relação a algum exercício em específico, algum conteúdo em específico, não deixem de se manifestar, ok? Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade.